Olá, eu sou a Rafaela Rombaldi, estou aqui novamente participando de mais uma edição do Digital Day e hoje eu vim falar sobre a tecnologia a serviço da humanidade e a busca pela felicidade. Para a gente falar sobre isso, eu trouxe três esferas para a gente refletir. Três palavras-chave, na verdade: tecnologia, humanidade e felicidade. A tecnologia eu vou trazer uma ênfase para a inteligência artificial, que é o tema principal dessa edição do Digital Day. Sobre a humanidade, eu vou trazer alguns aspectos da nossa sociedade, de como a gente está institucionalmente estabelecido atualmente. E a felicidade, o aspecto vai ser sobre o ponto de vista do indivíduo. Afinal, a felicidade só existe a partir do que nós criamos enquanto seres humanos. Então, falando um pouquinho de tecnologia, quando a gente vai lá para os primórdios, eu trago como exemplo o fogo e a roda, que, apesar de parecerem coisas extremamente banais hoje em dia, foram grandes tecnologias e inovação daquela época. Isso revolucionou o mundo que existia até então. Com certeza assustou as pessoas, com certeza trouxe muita transformação, mas, como eu comentei, hoje em dia é totalmente banal, E, além disso, outros exemplos, quando a gente vai percorrendo aí o curso da história da humanidade, além do fogo, da roda, então surgiu os carros, surgiu a energia elétrica, os aviões, Num passado não tão distante, a gente pode destacar, por exemplo, a internet, que revolucionou completamente o mundo como a gente vivia, Existe um mundo antes da internet e um mundo depois da internet. Com ela veio também os computadores de uso pessoal, que hoje a gente tem na palma das nossas mãos, literalmente, E as redes sociais, os games e por aí vai. E aí, trazendo então para o momento atual, fazendo esse breve resgate, desde os primórdios do fogo, trazendo para a nossa atualidade, mirando um pouquinho para o futuro, a gente tem um horizonte de novas possibilidades, A internet das coisas, imaginem, os nossos objetos todos conectados à internet, Se hoje a gente tem já um celular, um computador, uma televisão que conecta à internet, já traz um mundo de possibilidades, imaginem quando as nossas geladeiras começarem a se conectar à internet, quando os nossos ferros de passar roupa e por aí vai, Então, internet das coisas, blockchain, realidade virtual, realidade aumentada. A computação quântica, imagina, vai crescer exponencialmente a capacidade de processamento dos computadores. Enfim, são muitas tecnologias e inovações que estão cada vez mais se aproximando da nossa realidade, algumas já estão presentes e que vão continuar mudando toda a realidade do mundo que a gente vive. E, é claro, a inteligência artificial, que, como eu falei, é o grande tema hoje da nossa edição, dessa edição atual do Digital Day, que eu vou trazer aqui também nessa reflexão. Então, gente, com todas essas tecnologias que estão por vir e que já fazem parte do nosso dia a dia, o fato é que a internet que a gente conhece hoje simplesmente vai deixar de existir. E essa frase, quem falou foi a Amy Webb, uma futurista que, dentre inúmeras previsões que ela trouxe e apresentou, inclusive no SXSW, um dos maiores festivais de tecnologia, inovação e cultura do mundo, que acontece no Texas, a Amy Webb trouxe várias previsões do nosso futuro e uma delas foi de que a internet vai deixar de ser como a gente conhece, ela vai mudar completamente. Ela trouxe isso relatando esse fato como um termo que ela chama de aismoses. Eu estou aportuguesando aqui esse termo, mas nada mais é do que a ideia da inteligência artificial em osmose com a nossa realidade, ou seja, um mundo virtual totalmente integrado com o mundo físico. Isso é a ideia de que a osmose da inteligência artificial vai fazer parte da nossa vida e que, portanto, a internet que a gente conhece não vai existir mais, porque a gente não vai mais buscar as coisas na internet. A internet é que vai buscar a gente. Então, isso é extremamente revolucionário quando a gente pensa em tantas as possibilidades, E a inteligência artificial, na verdade, nada mais é do que uma grande facilitadora das nossas vidas, A gente tem inúmeros exemplos aí que já são realidade, como as assistentes virtuais, A Siri, a Alexa, que interagem conosco, respondem às nossas chamadas, fazem buscas, Atendem aos nossos pedidos, como os chatbots também, que estão 24 horas disponíveis, para atender um cliente ou coisas do tipo.
Sem falar em outras questões como as automações, que vai desde um simples e-mail até as máquinas mais sofisticadas, as personalizações e recomendações, que também é um aprendizado dos algoritmos a partir dos nossos históricos, preferências, e nos trazem aí opções cada vez mais otimizando o nosso tempo e as nossas escolhas, né? E ainda falando de outros exemplos não tão próximos do nosso dia a dia, mas que têm um impacto enorme, como por exemplo a questão da medicina, né? Quando a gente para imaginar a possibilidade da inteligência artificial auxiliando um médico na precisão de um diagnóstico, é uma coisa extraordinária, né? Porque quando você, por exemplo, está numa situação de uma doença, né, que você precisa ter um resultado, uma solução, uma busca o quanto mais rápido possível, porque muitas vezes pode ser um caso de vida ou morte, você vai ter um médico que, por mais especialista e experiente que ele seja, ele vai ser um ser humano, né, que tem as suas limitações físicas e emocionais, e que ele pode estar com a inteligência artificial sendo auxiliado, sendo abastecido com o conhecimento de todo o mundo, de todos os médicos, de todos os casos similares que já aconteceram, por exemplo, numa doença em específico. Então, o que você prefere, né? Ter a opinião de apenas uma pessoa que, por mais gabaritada, especial que seja, é limitada em apenas uma única pessoa, ou essa pessoa e mais o conhecimento de tantos outros profissionais, de tantos outros casos, né? Então, isso é extraordinário. É tão extraordinário que, claro, que poderia abrir precedente para a conversa, né, sobre o futuro das profissões, e é uma outra pauta que não é o caso aqui agora, mas tudo isso envolve, né, esse tipo de situação, mas olhando pelo aspecto positivo, é sim algo realmente muito significativo que pode facilitar e revolucionar ainda mais a nossa vida, né? Então, usei agora esse exemplo da medicina, mas outros exemplos também, como os veículos autônomos, que já estão há um tempo na pauta, é bem verdade, né? E muitos investimentos em empresas buscando cada vez mais a esses veículos autônomos, mas que também já existe através dos drones, por exemplo, já também é uma realidade, né? E sem falar na criação de conteúdo. A gente tem citado muito o ChatGPT, mas muito além do desenvolvimento de texto, hoje já existem softwares e ferramentas que criam música, arte e até mesmo filmes, né? Então, quando a gente para refletir sobre todas essas possibilidades e quando a gente entende a inteligência artificial como uma facilitadora do nosso mundo, a gente pode concluir que a tecnologia é divina. Não é maravilhosa? Quanta coisa que ela pode nos proporcionar, né? Quanta coisa que ela pode nos ajudar a resolver, quanto tempo ela pode deixar disponível para que a gente faça outras coisas que de fato nos toquem no nosso verdadeiro íntimo. Então sim, a tecnologia é divina. Mas e a nossa sociedade? Como que a gente está hoje no nosso mundo, né? Vamos olhar um pouquinho para isso? Essas duas imagens, apesar de impactantes, elas resumem que a nossa sociedade certamente não está ao alcance da nossa tecnologia divina, né? Se em pleno ano de 2023 a gente ainda tem pautas de guerras e trabalho escravo, é um fato de que a nossa sociedade ainda está muito distante do que a divindade da tecnologia pode nos proporcionar. E deixando exemplos menos extremistas, né, outros exemplos que são ainda buscas na nossa sociedade, como por exemplo a necessidade de uma mudança na nossa matriz energética, né, para cada vez mais fontes renováveis e não fontes exploratórias da natureza como a gente tem hoje, ou ainda discussões sobre diversidade, equidade de gêneros e inclusão social, né, são pautas urgentes, emergentes e que ainda fazem parte do nosso dia a dia e com certeza ainda vão permear para os próximos anos até que a gente chegue em estados de maior equilíbrio, né, amenizando essas situações que ainda são muito críticas na nossa sociedade. Então, o fato é que as nossas instituições sociais, políticas, elas precisam acompanhar mais de perto a tecnologia, né? Porque muitas dessas instituições sociais, elas têm origem medievais e continuam nos impactando até hoje, né? Então, igrejas, governos, sistemas legais e até mesmo algumas empresas, de fato, não acompanharam a evolução da tecnologia. A gente tem, claro, vários motivos para entender por que isso acontece, né? Primeiro, a resistência às mudanças. É óbvio que existe uma inércia burocrática e que muitas vezes dificulta a transformação que a gente precisa, né? As tradições e o conservadorismo também muito presente, enraizado nos nossos costumes, que trazem empecilhos para a nossa evolução. As estruturas hierárquicas e o poder cada vez mais centralizados na mão de poucos, né? Sem falar de legados históricos.
Então, tudo isso nos faz concluir que as nossas instituições são medievais e que sim, a gente precisa evoluir, né, a forma como a gente vive hoje, como a nossa sociedade está estruturada. Então, como que fica a nossa felicidade em meio a tudo isso, né? Esse contexto de tecnologias aceleradas divinas e sociedades ainda medievais. Primeiro, vamos olhar o que seria felicidade. Nesse ano de 2023, a ONU divulgou o Relatório Mundial da Felicidade, o World Happiness Report, que trouxe o que é o estado de felicidade em vários países, né? E ele traz como definição que a sociedade é decorrente de uma satisfação geral através de uma vida saudável, significativa e próspera. Ou seja, se a pessoa se sente saudável, se tem um propósito na vida e se ela prospera, né, se ela tem realização financeira e pessoal, ela se considera então uma pessoa feliz. Então, a felicidade pode ser descrita como um estado emocional, um bem-estar subjetivo, caracterizado por sentimentos de alegria, contentamento, satisfação e realização pessoal. E aqui o destaque para as emoções, né? Porque, como diria Jung, o ser humano é um animal emocional e não um animal racional. Ou melhor, antes dele ser um animal racional, ele é um animal emocional. E por quê? Se a gente parar para pensar, as emoções que a gente sente hoje, como o medo, a raiva, o amor ou a alegria, elas são exatamente as mesmas emoções que sentíamos no período paleolítico. Obviamente que com contextos diferentes, gatilhos diferentes, né? Eles sentiam medo provavelmente por estarem sendo atacados por um grande animal. Hoje a gente sente medo ou raiva por alguém que não nos responde pelo WhatsApp, né? Mas enfim, as emoções que a gente sentia antigamente nos primórdios, desde o primeiro humano que surgiu no planeta Terra, são exatamente as mesmas emoções que a gente sente hoje. Então, tudo isso nos faz concluir o seguinte, que o ser humano tem emoções paleolíticas, instituições medievais e tecnologias divinas. Essa frase é do Edward Wilson, um renomado biólogo e escritor, um dos mais importantes naturalistas na literatura e na ciência, que foi considerado o herdeiro natural de Darwin, trouxe essa frase para exemplificar e que eu acredito que retrata muito bem a nossa realidade hoje. Nós temos à nossa disposição tecnologias divinas, porém precisamos evoluir enquanto sociedade e ainda mais como seres humanos. Para que a tecnologia de fato esteja trabalhando como uma facilitadora e trazendo benefícios para as pessoas e para a sociedade, nós precisamos, primeiro de tudo, encontrar a felicidade dentro de nós. E como que a gente faz isso? O autoconhecimento, por exemplo, é uma ferramenta poderosa no caminho da felicidade. Porque, como eu falei, que a gente sente as mesmas emoções desde o período paleolítico, e que bom, porque provavelmente elas nunca vão mudar e é isso que nos torna, então, seres humanos, hoje em dia a gente pode saber lidar com essas emoções. A gente pode saber identificar da onde vêm os nossos medos, da onde vem a nossa raiva, da onde vem a nossa satisfação. E a partir do momento que a gente identifica, reconhece as causas, a gente transforma tudo isso de um jeito muito mais simples, de um jeito muito mais leve. Então, além do conhecimento, lá como o relatório da ONU trouxe, a saúde e a qualidade de vida também são fundamentais na busca do caminho da felicidade. E quando a gente fala de saúde, construção de saúde e qualidade de vida, a gente tem que lembrar sempre dos pilares de uma vida saudável, que é uma alimentação saudável, composta por comida de verdade, aquela que a gente descasca mais e abre menos pacotes, mas quando a gente precisar abrir um pacotinho, ou seja, consumir produtos, a gente saber identificar, por exemplo, produtos com lista limpa de ingredientes que não vão ser nocivos ao nosso corpo e à nossa saúde. Então esse é o primeiro pilar e talvez um dos mais importantes da atualidade, uma alimentação saudável. Além disso, a prática de atividades físicas como exercícios de força, mobilidade, aeróbicos, por exemplo. Tudo isso para que a gente garanta maior longevidade com autonomia. A gente está falando de quando a gente envelhecer, poder carregar as nossas sacolas no supermercado, abrir um armário ou qualquer outra atividade cotidiana, como calçar um cadarço, por exemplo, né? O sono de qualidade fundamental para que a gente tenha o nosso processo de regeneração e consiga, então, através do nosso sono, melhorar, né,
as nossas condições cognitivas e físicas. E, por fim, uma respiração consciente. Através da respiração, a gente consegue controlar as nossas emoções. Então, ter a consciência a respeito da nossa respiração também é um dos pilares fundamentais na busca de mais saúde e qualidade de vida. Então vamos juntos buscar um estilo de vida mais saudável e sustentável para mudarmos os nossos mundos interiores? Se você também quer fazer essa mudança, @soumani e muito obrigada!